Witch Online capítulo 366 Batalha contra a Morte de Prata 6 Clank. Com um movimento bem cronometrado, Colossus conseguiu bloquear a flecha de Toby com o lado cego de seu machado. Então, ele empurrou para frente e conseguiu forçar Toby para longe dele. O líquido quente escorria de sua órbita ocular, e ele não conseguia ver nada ou sentir nada de seu grave ferimento. Seu HP já estava abaixo de 100. Então, ele puxou a flecha e a jogou fora. O buraco tornou-se mais perceptível, e era de fato uma visão sangrenta. Ah! Com um grito enfurecido, Colossus levantou seu machado e o golpeou em Colorful, que saltou para trás instantaneamente. Rachadura. O machado destruiu o chão, que fez voar pequenos pedaços de telhas. Uau! Toby estava de volta em seus pés. Depois de enxugar o suor, ele puxou várias flechas e as colocou na corda do arco. Então, ele começou a atirar ao lado de Colorful. Eu não vou perder. Colossus pulou para frente enquanto balançava o machado e quebrava as flechas que chegavam em pedaços. Então, ele pousou no meio de Toby e Colorful. Depois de mudar o cabo de seu machado, ele continuou cortando. A batalha entre o rei Michael, o rei Jonathan e a rainha Diana ainda estava em andamento. O rei Michael passou pelas flechas e atacou o rei Jonathan, que colocou seu escudo no caminho e bloqueou o ataque. Então, a rainha Diana atirou um florete de lâmina fina de debaixo de suas vestes. Surpreendentemente, ela jogou seu arco fora e continuou lutando com ele. No entanto, quando suas armas estavam prestes a colidir, um estrondo alto ecoou no vale aberto, fazendo com que todos ficassem cautelosos. Normalmente, depois de um estrondo alto, alguém seria morto. Jato. Ah! O rei Jonathan gritou e viu um buraco em sua coxa. Alguém conseguiu atirar nele. Ele não podia se dar ao luxo de se virar para olhar quem atirou nele. Ele ainda estava lutando contra o rei Michael, e uma perda de concentração significaria sua morte. Então, mais estrondos ecoaram, e balas começaram a voar pelo ar. Mais e mais membros da coroa de ouro começaram a morrer. A alguma distância, Isaac estreitou os olhos e examinou a área. Então, ele notou um reflexo de luz vindo de uma das árvores. Depois de perceber isso, outra bala deixou aquela árvore e matou outro membro da coroa dourada. Sem tempo a perder, Isaac se virou e criou alguma distância antes de se afastar depois de ter uma visão clara da árvore. No entanto, quando ele estava prestes a atirar, um único homem de armadura prateada conseguiu empurrar ondas de jogadores e viu um homem de cabelos brancos segurando um rifle sniper. Instantaneamente, ele pensou que seria uma morte grátis. Afinal, os atiradores eram aparentemente inúteis de perto. Ele cortou enquanto sua espada causava um som estranho parecido com um zumbido. Quando a espada estava prestes a cortar o rosto do homem de cabelos brancos, de repente, Isaac disparou. Bang! O homem de armadura prateada se encolheu e momentaneamente parou seu ataque. A bala voou pelo ar e atingiu a pessoa escondida na árvore, que caiu de lá e virou pichelos ao cair. Então, Isaac girou a arma e desviou o golpe da espada. O homem de armadura prateada parecia chocado e então foi atingido no estômago pelo chute sólido do homem de cabelos brancos. Depois que ele cambaleou para trás, outro som de disparo de arma foi ouvido. A bala perfurou sua testa e o matou rapidamente. Uau! As pernas de Isaac tremeram. Sua resistência estava se esgotando e sua respiração estava difícil. Fu. CM suspiro. Eu realmente preciso de uma pausa depois disso. Ele pensou consigo mesmo com um sorriso irônico. Em algum lugar em Stronglord, havia uma casa povoada por indivíduos um tanto estranhos. Do lado de fora, a casa parecia íntima e aconchegante. Foi construído de tijolos brancos com tinta azul que decorava as paredes com cores quentes. Pequenas janelas redondas deixam muita luz nos quartos do primeiro andar. A casa estava equipada com uma cozinha moderna, uma espaçosa sala de estar, 4 quartos e uma grande casa de banho. O telhado era triangular e construído com telhas de cor preta. Uma pequena chaminé saía do centro do telhado. Várias janelas menores iluminavam o sótão mal iluminado. A casa em si era cercada por um jardim modesto e uma cerca branca. À primeira vista, parece uma casa para uma família de 4 pessoas. No entanto, esse não foi o caso. Atualmente, Nictofolines, um homem bonito com belos cabelos loiros, balançava sua espada para cima e para baixo de maneira rítmica na sala de estar.
Os sofás, mesas e armários foram empurrados para o lado para permitir que eles criassem um pequeno espaço de treinamento. Ao lado dele, Knigtoff Charming e Knigtoff Protection fizeram o mesmo e balançaram suas espadas com gotas de suor caindo no chão já manchado de suor. Desde a derrota no Coliseu, Knigtoff Holiness foi ridicularizado impiedosamente por todos. Seu comportamento arrogante não era tão popular na base de jogadores. Seu ódio por Wright floresceu como a flor de pétala mais escura. Ele não estava planejando descansar antes que Wright estivesse ajoelhado diante dele com um olhar deprimido no rosto. Depois de lembrar o rosto de seu ódio, o poder de seus balanços cresceu até que os móveis ao redor corriam o risco de serem cortados. Antes que ele pudesse quebrar o quarto, a porta da frente se abriu. Salamander e Tom Valley apareceram com olhares severos. Santidade! Salamandra abriu a boca. Knigtoff Holiness parou de balançar e deslizou sua espada em sua bainha. Então, ele tirou o guardanapo e limpou a testa encharcada de suor. Seus dois amigos caíram nas cadeiras com exaustão escorrendo de suas feições. O que? Knigtoff Holiness perguntou. Guerra da guilda está acontecendo na Floresta do Desconhecido. Knigtoff Charming e Knigtoff Protection animaram seus ouvidos. Eles ouviram atentamente porque parecia muito importante. Mas, Knigtoff Holiness não se importava com nada além de Wright. E daí? Ele perguntou com um tom um tanto rude e se afundou no sofá. Salamandra franziu as sobrancelhas. Ele começou a odiar a personalidade atual de Holiness. Desde sua derrota, ele tinha sido insuportável. Tom Valley deu um passo à frente e disse, Wright está lá. Knigtoff Holiness pulou para seus dois pés e gritou, então o que estamos esperando? Vamos lá. Ele pegou seu casaco e saiu correndo da casa, rapidamente seguido por seus dois amigos. Salamandra e Tom Valley se entreolharam. Ambos balançaram a cabeça. A chamada guilda deles teve um começo muito difícil, e estava indo ladeira abaixo muito rapidamente. No entanto, uma vez que estabilizam sua situação atual, eles planejam finalmente se revelar ao mundo. Tifa Mousuretles não estava longe de ser verdade. Witch Online capítulo 367 Batalha contra a Morte de Prata 7. Uma mulher de aparência furtiva apareceu no canto da floresta. Das aberturas das árvores, ela podia ver as intermináveis ondas de batalhas acontecendo. Ela estava vestida com roupas pretas que cobriam cada centímetro de seu corpo. Até seu rosto estava mascarado com apenas seus olhos cristalinos visíveis. Par de adagas penduradas em seus quadris embainhadas em bainhas. Seu olhar se deteve na direção do caminho. No entanto, para alcançá-lo, ela precisa passar por jogadores de aparência forte. Ela não estava se sentindo tão confiante em fazer isso. Mas, ela tinha uma habilidade que se encaixava perfeitamente na situação atual. Depois de garantir que ninguém estava perto dela, ela se agachou e começou a desenhar no chão seco com um pequeno pedaço de pau. Logo, um pentagrama foi desenhado e brilhou antes de mostrar algo completamente diferente. O desenho mostrava um caminho mal iluminado. Ela sorriu e entrou no desenho. Então, depois de abrir os olhos, ela estava em frente ao primeiro teste com sangue azul manchando o chão. Seu gênero ajudou a descobrir como passar nos testes com relativa facilidade. Ela só procurou por membros da coroa dourada do arqueiro negro e usou seu charme para puxar seus corações. Depois de algumas sessões de flerte, ela conseguiu descobrir tudo. Ela deu o primeiro passo e aterrissou no ladrilho marrom. Foi como se uma montanha divina fosse levantada de seus ombros. Ela sorriu e continuou pulando nos ladrilhos marrons. Logo, ela chegou ao fim e continuou correndo. O segundo teste foi facilmente passável, e logo ela chegou ao corredor. Então, seu corpo congelou quando ela viu a batalha estremecer a terra. Um homem enorme estava tentando matar dois arqueiros, que se esquivavam e lutavam sem perder. Ela mordeu a unha. Isso é ruim. Ninguém deveria estar aqui. Ela tirou sua pérola de teletransporte do inventário. A pérola mostrava o número 1. Ela tinha apenas um uso, e ela pensou em usá-lo para roubar o portal do reino. No entanto, ela não estava confiante em alcançar o portal do reino sem ser notada. Mas, a possibilidade de ganhar dinheiro além de suas fantasias mais loucas nublou sua mente. Seu corpo ficou transparente enquanto ela usava sua discrição. Então, ela entrou no corredor e começou a correr com um olhar enlouquecido em seus olhos. Depois que o portal estava se aproximando, seus olhos brilharam com esperança. No entanto,
Quando ela estava prestes a começar a subir as escadas que levavam à plataforma que segurava o portal, ela foi parada por uma única flecha que passou por sua cabeça. Ela trêmula virou a cabeça e viu Toby olhando para ela com um olhar severo. Oh, quem temos aqui? Toby puxou outra flecha. No entanto, então Colossus saltou no ar e esmagou seu machado na mulher vestida de preto. Ah! Ela gritou quando foi esmagada em pedaços. Seu corpo destruído tornou-se picheiros de cores chamativas que se infiltraram no chão rachado. Morra! O rosto de Colossus parecia louco enquanto ele continuava sua fúria. Em Superforte, os homens bem vestidos estavam escondidos em um beco escuro. Seus olhares estavam fixos em um prédio semi-grande do outro lado da rua. As ruas estavam vazias e desoladas. Nem mesmo um transeunte se atreveu a passar pelo prédio da Guilda da Morte Prateada. Os prédios ao redor também estavam vazios e escuros. Havia escadas que levavam à porta da frente do prédio da Guilda, e as janelas mostravam um prédio aparentemente vazio. Todo novo e completo. 60 metros. Eles olharam um para o outro e para os grandes bastões em suas mãos que tinham algum tipo de item parecido com algodão enfiado nas pontas. Vamos fazer isso. Eles se animaram e tiraram um pequeno palito de fósforo dos bolsos da frente. Então, eles o arranharam na lateral do prédio, o que fez com que um incêndio começasse a piscar. Depois disso, eles tocaram o item parecido com algodão com os palitos de fósforo, e isso fez com que ele pegasse fogo. As chamas eram quentes e brilhantes. O beco escuro foi instantaneamente iluminado com cores ardentes, o que atraiu alguma atenção dos transeuntes distantes. Depois que todos eles acenderam seus bastões, eles saíram do beco e correram pela rua. Os transeuntes empalideceram e finalmente souberam que estavam prestes a fazer algo horrível. Então, o homem bem vestido chegou aos degraus, porém, não deu um passo adiante. Em vez disso, eles jogaram os gravetos que caíram pelas janelas e os quebraram em centenas de pequenos cacos. Logo, eles viram o fogo se tornando mais forte e maior. Não demorou muito para a fumaça se infiltrar por todas as janelas. Eles se entreolharam com rostos igualmente pálidos. No entanto, seus olhos mostraram um brilho de excitação. Eles se viraram e voltaram para o beco. Eles não ficaram lá, em vez disso, fugiram o mais rápido que puderam. Os rostos dos transeuntes estavam cheios de horror. Eles não podiam acreditar que havia maníacos que atacaram Silverdeat. De volta ao campo de batalha. Ding! Ding! Rei Michael parou de atacar. Seus oponentes, o rei Jonathan e a rainha Diana, recuaram para recuperar o fôlego. King Michael abriu seu chat e viu uma mensagem vinda de um jogador aleatório situado em Superforte. Ele não fazia parte da Silverdeat. Em vez disso, o termo preferível seria escravo dele. Aquele jogador aleatório contou sobre o prédio da guilda estar pegando fogo. O que? Os olhos do rei Michael se arregalaram de surpresa. Ele não esperava que houvesse alguém que faria uma coisa dessas. Em sua memória, todos tinham medo deles, e por uma boa razão também. Ele cerrou os dentes e enviou uma mensagem para Colossus sobre como ele estava, mas não recebeu uma resposta. Foda-se. Ele murmurou baixinho. Ele esperava que Colossus não dissesse seus planos para quem ele estava lutando. Isso complicaria as coisas. Todo mundo. Então, ele gritou, o que atraiu a atenção de todos. Use seus ingressos. Estamos voltando ao Superforte. Seus subordinados pareceram surpresos, mas ouviram. Eles pegaram seus bilhetes roxos e os rasgaram ao meio. O rei Michael também pegou seu bilhete e deu outra olhada no rei Jonathan. Ele bufou e rasgou o bilhete ao meio. Logo, ele também se foi. O rei Jonathan e a rainha Diana se entreolharam. Ambos tinham olhares igualmente chocados. Witch Online capítulo 368. A realocação do portal do reino merda. Colossus amaldiçoou depois de receber uma mensagem do rei Miguel que lhe dizia que eles estavam recuando. O portal do reino estava a apenas alguns passos de distância, mas parecia que seria impossível consegui-lo. Na frente dele, Toby e Colorido bloqueavam o caminho com olhares firmes pintados em seus rostos. Eu vou voltar. Ele pronunciou com ódio. Então, vocês dois vão morrer debaixo dos meus pés. Ah, claro. Toby amarrou seu arco nas costas e acenou enquanto Colossus desaparecia lentamente com um olhar de ódio. Colorido sentou-se na escada e falou exausto. Ah, estou tão cansado. Eu também. Toby se sentou com os olhos caídos.
Era como se ele de repente envelhecesse 10 anos. Em super forte. O rei Michael levantou-se lentamente e viu o espaçoso centro da cidade. Os moradores, que o viram, empalideceram de horror e fugiram. No entanto, ele não se importava com eles. Em vez disso, olhou para longe, onde uma nuvem de fumaça flutuava em direção ao céu. Ele cerrou os dentes e começou a correr em direção ao edifício da guilda. Todos que estavam em seu caminho foram empurrados para o lado. No entanto, ninguém se atreveu a falar contra ele. Logo, ele passou por várias ruas e chegou ao prédio de sua guilda, que estava em chamas. As janelas quebradas soltaram uma nuvem de fumaça e as paredes brancas rapidamente ficaram pretas. Uau! Do nada, o rei Michael começou a inalar o ar em seus pulmões. Era uma visão estranha porque parecia que cada brisa do vento era sugada para seus pulmões. Depois de inalar o suficiente, ele apagou, e a rajada de vento extinguiu o fogo. Sopro de vento usado, o fogo desapareceu. No entanto, o prédio estava uma bagunça. As paredes estavam tingidas de preto e as janelas estavam quebradas. Ele subiu as escadas e entrou no prédio. A mobília estava irreconhecível, e o chão estava uma bagunça. Na frente das janelas havia gravetos queimados, o que parecia ser o motivo do incêndio. Depois de pegar os gravetos, ele os separou e olhou com ódio para um beco escuro. Quem fez isso? Você está morto. Então, passos soaram do lado de fora, e Colossus apareceu com cabelos desgrenhados e armadura quebrada. Colossus, seu idiota musculoso. Rei Michael se levantou enquanto mostrava um lado de seu rosto para o pálido Colossus. Você contou a alguém sobre nossos planos? Ele perguntou. Por favor, diga não. Memórias dele provocando Toby enquanto revelava as informações valiosas surgiram em sua mente. Ele sabia que se o rei Michael descobrisse, ele o mataria tanto no jogo quanto na vida real. Ele balançou a cabeça rapidamente e disse, N não. Bom. Rei Michael disse com algum alívio, onde está Zitica? Ele nunca usou seu bilhete, disse Colossus. Foda-se. Rei Michael puxou seus fios de cabelo. Espero que ele não tenha encontrado outra presa. A última vez que ele encontrou, ele caçou aquele jogador por uma semana. Por toda a porra da semana. Os passos soaram no caminho mal iluminado, e logo, fileiras de jogadores entraram no salão, onde Toby e Colorful conversavam sentados nas escadas. Eles viraram a cabeça e viram o mestre da guilda aparecendo com o rei Jonathan e centenas de jogadores. Isaac também estava com eles, mas ficou em silêncio enquanto se movia ao lado das fileiras de jogadores. Durante a caminhada, ele ficou pensando na estranheza da batalha. Ele não sabia dizer o que era, mas tinha certeza de que havia algo estranho no rei Michael. O que aconteceu? Rei Jonathan perguntou para Toby de aparência cansada, que mal tinha energia suficiente para se levantar. Colossus, vice-mestre da Guilda da Prata. A morte aconteceu, Toby respondeu. O que ele queria? A rainha Diana perguntou enquanto acariciava o cabelo mácio de Colorful. Isso. Toby apontou para o portal do reino e viu os rostos confusos de todos. Aparentemente, as pérolas de teletransporte têm energia suficiente para teleportar os portais do reino para longe. Eles queriam roubá-los. Os olhos de todos se arregalaram em choque. Na multidão de jogadores, o rosto de Isaac era de choque. A pérola de teletransporte em seu inventário parecia muito mais pesada do que apenas um segundo atrás. Diana. Rei Jonathan se inclinou para mais perto da rainha Diana e começou a sussurrar. A conversa durou vários minutos antes de chegar a uma conclusão. Tudo bem. Ele bateu palmas e se virou para olhar para os outros jogadores. Se não fizermos algo sobre o portal do reino, um dia, será roubado. É por isso que proponho teletransportá-lo para um lugar mais seguro. A maioria dos jogadores assentiu e concordou. Mas havia uma minoria que se sentia cética. Se o portal do reino foi teletransportado para a proteção de uma das guildas, o que os impede de mantê-lo para si? No prédio da Guilda da Coroa Dourada, há uma sala indestrutível. Disse o rei Jonathan e viu muitos olhares de desaprovação na multidão. Ele soube instantaneamente que eles estavam com medo de querer mantê-lo para si. Eu sugiro teletransportá-lo para lá. O rei Jonathan logo continuou antes que alguém pudesse interromper. Antes que qualquer um de vocês se oponha a mim. Me ouça. Seria gratuito para todos que desejassem usar o portal do reino. Isso é uma promessa. A promessa do rei Jonathan foi capturada por dezenas de câmeras flutuantes.
Os jogadores se sentiram mais relaxados depois de saber que a Golden Crown estaria condenada se ele recuasse em sua promessa. Agora, alguém tem pérola de teletransporte? Esta era a pergunta mais importante. Sem eles não seriam capazes de teletransportá-lo para longe. A multidão de jogadores balançou a cabeça. No entanto, então, uma única mão foi levantada. A multidão deu um passo para o lado, permitindo que todos vissem o jovem de cabelos brancos. O rei Jonathan e a rainha Diana suspiraram de alívio depois de ver quem era. Isaac caminhou em direção a eles e assentiu. Então, o rei Jonathan se aproximou e sussurrou as coordenadas da sala. Ele assentiu e caminhou em direção ao portal do reino. Ao fazer isso, ele passou por Tobi, cujos olhos nunca o deixaram. Havia força em seu olhar que dizia a Isaac tudo o que ele precisava saber. Todo novo e completo. C0 Tobi parecia ser um maníaco de batalha e queria lutar contra ele por algum motivo. Da porta de granito, Dart apareceu com um olhar exausto. Ele foi até a rainha Diana e começou a sussurrar para ela. Logo, seu lindo rosto estava amassado de preocupação. Isaac apareceu no topo da plataforma e tirou a pérola de teletransporte. Então, ele tocou a parte rochosa do portal e fechou os olhos. Logo, a localização da sala secreta ficou muito clara em sua mente. Então, o portal começou a brilhar radiantemente, e depois que a luz brilhante desapareceu, o portal do reino também desapareceu. Witch Online capítulo 369 Sabedoria Infinita. Depois de teletransportar o portal do reino, todos pegaram seus ingressos e os rasgaram ao meio. Logo, eles voltaram para Stronglord, e a maioria dos jogadores se separou. Tinha sido uma longa noite para todos, e muitos foram dormir com cansaço. Isaac se despediu dos membros do Black Arrow e Golden Crown. A maioria adormeceu enquanto ele saía do centro da cidade e continuava andando pelas ruas. Ele abriu sua lista de amigos e mandou uma mensagem para Luna. Logo, ele recebeu uma mensagem que lhe dizia que ela estava atualmente no Stronglord. Após enviar outra mensagem, ele fechou a interface e foi se encontrar com ela. Durante a caminhada, ele também viu os altos ruídos dos tambores vindos do Coliseu. Mesmo que a maioria dos jogadores não estivesse lá no momento, ainda havia NPCs fortes que poderiam manter os cidadãos interessados. Depois de caminhar nas ruas por 12 minutos, ele finalmente viu uma linda garota de cabelos pretos vestida com trajes de bruxa enquanto estava em frente à loja de antiguidades. Luna. Depois de chegar ao lado dela, suas palavras chamaram sua atenção. Ela se virou e sorriu com o tom de rosa que rapidamente tingiu suas bochechas. Ei! Luna gritou. Então, seu olhar foi para a porta do antiquário, que tinha uma placa que dizia que estava fechada. A loja pertencia aos avós de Isaac, embora ele não tivesse ideia. Eles finalmente se afastaram da camada externa e entraram na camada nobre. Madison e Malcolm queriam manter segredo de Isaac, e Luna confiantemente prometeu não dizer nada a ele. Você está bem? Isaac perguntou depois de ver seu olhar ausente. Ah, sim. Luna assentiu vigorosamente e perguntou. Você me contou algo sobre conhecer alguém? Sim, há alguém que eu tenho que conhecer. Você quer vir? Depois de perguntar, Luna assentiu. Eles deram as mãos e começaram a andar pelas ruas. Logo, eles voltaram para o centro da cidade. Ainda havia jogadores que ficaram chocados ao ver o famoso jogador Urai retornando com uma linda garota. Seus olhares atraíam admiração e confusão. Todos se perguntavam quem era a garota. Afinal, Urai era alguém que geralmente era visto sozinho ou com a guilda do Arqueiro Negro. Agora, alguém de quem ninguém nunca tinha ouvido falar estava de mãos dadas com um jogador tão famoso. Claro, isso atrairia perguntas. Isaac e Luna chegaram ao portal do reino. Eles pagaram o guarda, receberam as passagens e entraram no portal. Ah! Isso é. As pálpebras de Luna tremeram, e viu uma praça da vila cercada por construções de madeira e medievais. O chão era lamacento e mácio. Bem diferente do City. Havia uma fonte no meio da praça da vila com os jogadores reunidos em volta dela. Estava cheio de água azul clara, dando aos aldeões próximos uma sensação de serenidade. Uma vez que os jogadores viram Luna e Isaac, seus olhos mostraram adoração clara. Suas roupas já diziam a todos que eram jogadores de alto nível. Enquanto todos os jogadores da vila inicial estavam vestidos com roupas de novato, Isaac e Luna usavam suas roupas únicas. O olhar de Isaac passou pelos jogadores.
Todos desviaram os olhos depois de vê-lo olhando para eles. Poucos olhares de flerte foram lançados na direção de Luna. No entanto, o olhar frio de Isaac para eles os fez fugir com o rabo entre as pernas. No entanto, Isaac já conquistou esses olhares. Desta vez, Luna fez beicinho e olhou para as belas mulheres de meia-idade com desaprovação, o que as fez acenar com as mãos inocentemente. A 0 e FU. C 0 metros vamos, vamos. Isaac agarrou a mão dela e começou a andar pelas ruas cheias de terra. Logo chegaram a portões guardados por 2 guardas. Eles permitiram que eles entrassem sem pestanejar. Depois de entrar na casa do chefe da aldeia, eles entraram no corredor esquisito com chão de grama. Os olhos de Luna brilharam ao sentir a maciez da grama. O que é isso? Ela tocou a grama e achou que parecia autêntica. Ela também ficou impressionada com as estranhas pinturas emolduradas. Isaac sorriu ironicamente. A visão era tão estranha quanto ele se lembrava. Logo, eles chegaram ao final do corredor, onde outro guarda estava parado com as costas eretas. Ele abriu a porta sem demora e permitiu que eles entrassem. A primeira coisa que viram foi o lustre pendurado. Era feito de cristais azuis, e o olhar de Isaac ficou mais inspectivo enquanto examinava os cristais. Luna riu ao ver o tapete feito de pele de lobo. Ela tirou os sapatos e moveu os dedos dos pés enquanto sentia a maciez do tapete fazendo cócegas em seus pés. O quarto em si era bastante confortável, com a lareira e o sofá a poucos metros de distância. Havia também uma mesa lindamente esculpida no meio da sala com 4 estantes ao lado das paredes, abarrotadas de livros. Isaac levou Luna para o sofá, onde eles se sentaram. Ela ainda não sabia por que eles estavam lá, mas ela não se importava de passar um pouco de companhia com o namorado. Ela se sentiu tímida e apreensiva depois de murmurar a palavra namorado em sua mente. No entanto, uma vez feito isso, seu coração se encheu de doçura. Depois de vários minutos, uma porta se abriu com um longo guincho, e um homem com as costas curvadas apareceu. Sua boca estava curvada em um sorriso inocente quando ele começou a rir. Ah! Jovem rapaz, você está aqui. Ian assentiu com aprovação e parou ao lado do sofá. Isaac se levantou e apertou a mão dele. Senhor. Ian acenou com a cabeça e viu alguém que não deveria estar lá. Oh, quem é esta adorável jovem? Luna se levantou e apertou as mãos com um sorriso tímido. Meu nome é Luna. Ian, a princípio, sorriu. Mas então, seus olhos ficaram chocados, o interioronês. Isso é coincidência. Primeiro, o jovem com o tipo mais raro de doença. E agora o jovem, com o segundo tipo mais raro. Este é destino. Depois de apertar as mãos, Ian sentou-se lentamente em uma cadeira de madeira. Você disse que quando eu estiver no nível 100, receberei perguntas? Isaac perguntou. Ian assentiu e disse, você já deve entender que o mundo real e o mundo branco estão conectados. Isaac assentiu, enquanto a garota tímida ao lado dele parecia um pouco confusa. Enquanto eles estão conectados, o avatar e o corpo real também estão. Ian disse. Isaac acenou com a cabeça e disse, eu vi algumas mudanças estranhas dentro do meu corpo real. Sim. Ian assentiu e continuou com seu tom envelhecido. Isso é apenas o começo. Sua maldição foi reduzida em uma boa quantidade, mas não o suficiente. Isaac estava prestes a perguntar mais sobre a maldição. No entanto, Ian sabia exatamente o que queria saber. E eu sei como removê-lo. Ian disse e se apoiou no encosto. Seus olhos envelhecidos mostravam infinitas pérolas de sabedoria, mas também de seriedade. Ele tinha visto coisas que muitos pensariam que eram falsas e o resultado de sua imaginação selvagem. Witch Online capítulo 370 O caminho para remover a maldição comum. Luna ficou surpresa com a pergunta urgente de Isaac. Seu rosto mostrava um desejo claro de se livrar de seu estado amaldiçoado. Você sabe o que impede os humanos de crescerem? Ian fez uma pergunta. Isaac ponderou por um momento. A princípio, ele pensou em seus corpos fracos, mas sabia que não era a resposta correta depois de ver as coisas que Simo podia fazer. No final, ele balançou a cabeça. Não havia como ele honestamente saber a resposta. Limitações. Ian disse, o Deus, que criou o Orofifalsiasons, teve que colocar algum tipo de limitador para cada ser vivo. Caso contrário, quebraria o equilíbrio do universo. Isaac suspirou e perguntou, então,
Isso significa que é impossível crescer além de um certo ponto. Ian deu um tapinha no queixo e respondeu, a princípio, esse era realmente o caso. No entanto, devido ao aparecimento do It Online, existe uma maneira de remover o limitador. Com. Já ouviu falar de Dreamland? Ian perguntou. Sim. Isaac assentiu. Lembrou-se de Simo falando sobre isso. Ian ergueu a sobrancelha e ficou surpreso que ele realmente soubesse disso. Mas então deu de ombros e pensou que uma das figuras míticas deve ter revelado. Existem maneiras diferentes, mas é quase impossível aprender a entrar na Terra dos Sonhos com a mente frágil de um humano. É preciso ser pelo menos um ser mítico. Então, Ian levantou um de seus dedos, um caminho Adrien Potion. Isso permitiria que todos que tomassem um gole entrassem em sua Terra dos Sonhos. Como conseguir essa poção? Isaac pensou que algo tão valioso como isso seria quase impossível de encontrar. No entanto, Ian sorriu e disse, você já sabe. Você tem sua missão secreta. Não é? O rosto de Isaac mostrou uma fração de segundo de choque. Luna curiosamente inclinou a cabeça e o viu mostrando sua interface e os detalhes de sua busca secreta. Crie uma poção especial. Ingredientes: 5. Flor dos sonhos adquirida. Raiz dos sonhos necessária. Resina dos sonhos necessária. Folhas de sonhos necessárias. Óleo dos sonhos necessário. Desbloquear seu limitador o ajudaria muito, Ian mencionou. O que você quer dizer? Isaac perguntou. Removendo seu limitador. Também quebraria suas correntes de maldições. A maldição corrompeu seu limitador. Ao remover o limitador, a maldição, claro, não tem lugar em seu corpo, e desaparece. Isaac cerrou os punhos e um brilho de excitação foi visto em seus olhos. Não demorou muito para que sua assim chamada maldição realmente desaparecesse. Esta adorável jovem também acharia muito útil. Ian também disse com um sorriso malicioso. O que você quer dizer? Isaac franziu a testa e olhou para Luna, que estava tão confusa quanto ele. Doença de inverno, Ian disse com um tom sério. A0 e FU. C0 metros. Luna e Isaac arregalaram os olhos em choque. Eles não esperavam que ele soubesse sobre a doença do mundo real. Ao remover as correntes, também removeria a doença de inverno porque foi injetada nas correntes. Por isso é impossível ser curado porque as cadeias são impossíveis de serem localizadas pela tecnologia humana. Os olhos de Luna umedeceram quando ele olhou para Isaac e perguntou, e ele está falando a verdade? Isaac olhou para ela e pensou por um momento. Desde o encontro, havia uma sensação de calor brotando dentro de seu coração. Disse-lhe tudo o que ele precisava. O velho um tanto estranho, Ian, estava do lado deles. Sim. Eu acho que ele é. Ele respondeu com honestidade. Então, Luna enterrou o rosto em seu ombro e manchou seu ombro em lágrimas. Isaac acaricia seu cabelo macio e veio se levantando. Vá para o reino da primavera e procure os ingredientes lá, Ian disse e deu um passo em direção à porta. Isaac assentiu e perguntou, foi por causa disso que tive que esperar até o nível 100? Ian parou e virou seu corpo com um sorriso. Sim. Bom. Ele fechou a porta atrás de si, e logo o som de seus passos ficou mais distante. Isaac usou o polegar e enxugou as lágrimas de Luna. Então, eles deixaram a casa do chefe da aldeia. Durante a caminhada, Luna fez perguntas sobre tudo. Ela ainda achava que era irreal que os dois mundos estivessem realmente conectados e mal podia acreditar. No entanto, as palavras vindas de Isaac tornaram isso realidade em sua mente. Antes de retornar a Stronglord, eles percorreram o Swordmord. Cada prédio trazia uma sensação de nostalgia para Isaac, enquanto Luna estava simplesmente curiosa sobre tudo. Eles também foram ao encontro de Kulos, o dono da loja. Isaac vendeu alguns itens dele e, desta vez, Kulos ficou chocado. Aquele olhar deu a Isaac uma leve sensação de satisfação. Afinal, Kulos geralmente mostrava olhares de tédio ou desinteresse pelos itens que havia mostrado. Desta vez, Isaac conseguiu chocá-lo. Depois de vender seus itens, eles saíram da loja e rasgaram seus ingressos. O que você planeja fazer agora? Isaac perguntou enquanto descia do portal. Os olhos de Luna ainda estavam turvos. Ela não se acostumou com os portais do reino e precisou de vários segundos para recuperar sua visão. Green XP, eu acho. Ela respondeu enquanto esfregava os olhos. Ainda havia alguma vermelhidão ao redor da borda de seus olhos.
Isaac assentiu e segurou seu queixo antes de dar um pequeno beijo em seus lábios. Depois, eles se despediram e se separaram. O corpo de Luna desapareceu quando ela entrou no portal do reino que a levou para a Floresta das Feras. Isaac então começou a andar pelas ruas. Sua jornada o levou ao prédio da Coroa Dourada que ele havia visitado uma vez antes. Depois de entrar no prédio, ele foi recebido por alguns membros da guilda que o lembraram. Ele perguntou sobre o portal do reino e foi levado para lá. O rei Jonatas já disse a todos os seus subordinados que lhe dessem passagem livre. Depois de descer as escadas circulares, eles chegaram a um porão com uma vibração sinistra vinda das paredes escuras de granito. Havia uma parede com uma porta que separava a área do porão. Depois que os membros da Coroa Dourada abriram a porta, uma sala escura se tornou visível. No meio da sala estava o portal do reino enquanto brilhava em um laranja radiante. Isaac não precisou entrar no prédio da Coroa Dourada. Ele já havia visitado o Reino da Primavera uma vez, o que significava que ele poderia usar os portais do reino da praça da cidade para levá-lo até lá. No entanto, ele queria ver a sala secreta, e era realmente uma visão estranha. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.